por que a inovação na medicina é tão lenta. A gente vê muitas coisas aqui acontecendo no Vale do Silício, muitas indústrias mudando de forma assustadora, mas a gente vê pouca inovação na medicina. Por que você acha que isso acontece? Bom, eu acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que ter mais cuidado mesmo, né? Essa questão é óbvia. Mas não é só isso, né? Não é só esse cuidado. A gente tem várias coisas que emperram um pouco a inovação na área médica. Para começar, eu acho que é o próprio perfil dos médicos. Então, quando a gente pega uma pessoa que vai fazer medicina, seja no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, é uma pessoa que está acostumada a seguir todas as regras aí desde que era bem criancinha, né? E aí você tem toda a hierarquia, né? Uma profissão que privilegia a tradição, é praticamente como se fosse uma coisa militar. E aí então você tem um perfil do médico que ele emperra um pouco a inovação. Fora isso, os próprios pacientes também, muitas vezes, por a saúde ser uma coisa tão importante, claro, na nossa vida, a gente às vezes não quer tomar para si a responsabilidade. Então, os pacientes tendem também, ainda hoje, a delegar toda, né, a saúde deles para os médicos. Isso acaba também dificultando um pouco, emperrando um pouco a inovação na área da saúde. E você também tem a regulamentação. Então, a gente tem uma dupla regulamentação na saúde, né? Tanto o governo quanto as próprias entidades médicas regulamentando. Então, isso também é outra coisa que dificulta a inovação na área médica. Ou seja, mais uma vez, o problema é cultural, né? Assim, toda a estrutura de como é ensinada a medicina hoje, ela é muito tradicional e ela vai contra todos os princípios que a gente conhece de como inovar, que é ser aberto, não ter hierarquia, tentativa e erro, né? Exatamente, porque o que acontece? Na medicina a gente acha que falhar não é uma hipótese, né? Não é uma possibilidade, mas é impossível você inovar sem você considerar que você pode falhar, né? Aliás, você costuma falhar várias vezes antes de ter uma ideia boa que acabe funcionando. E na medicina a gente tem o paradigma que não pode. Quando você vai efetivamente colocar alguma coisa no mercado, essa coisa já tem que estar super testada, já tem que ser perfeita. Isso acaba emperrando também. Entendi, mas, bom, do meu lado aqui, eu sou um empreendedor de tecnologia. Eu vejo que os trials, né, médicos de remédios ou de novos tratamentos, eles são feitos, de certa forma, muito parecidos com processos de tentativa e erro de desenvolvimento de software. Ou seja, a primeira versão é bastante reduzida, com o número de pacientes que dão o seu consenso, né, para poder participar de um trial, e é testado, e aí o que é aprendido com isso vai para a segunda fase, e aí vai para a terceira fase até que o remédio, o tratamento, finalmente vai para o mainstream. Mas, de certa forma, já se faz isso na medicina, tentativa e erro. Obviamente, com muito mais cuidado. Mas por que isso não é mais utilizado no dia a dia? Né? Me explica um pouquinho da sua visão em relação a isso. O processo é parecido, só que o ciclo é muito mais lento, né? Se para você lançar uma droga no mercado hoje, vamos supor que você tem uma ideia aí de uma droga revolucionária, da sua ideia até ela colocar no mercado hoje, se estima que dá mais ou menos 12 anos. Né? Esse é o ciclo para o lançamento de qualquer coisa, um remédio, algum equipamento médico novo. Num custo que, assim, para cada droga está estimado em 2,5 bilhões de dólares. Então, é isso que acaba, às vezes, afugentando um pouco os investidores, né? Porque é um ciclo longo e requer um investimento inicial bem mais alto do que se você for criar um software, por exemplo. Apesar do paradigma, né, dos passos serem parecidos, o ciclo é muito mais longo quando a gente está falando de saúde. É verdade. Mas uma outra pergunta aqui que sempre me veio à mente. Bom, você me falou que por conta do perfil, né, de toda a estrutura da medicina, que ainda é oriunda do século XIX, né, praticamente mudou pouca coisa, se tem pouca tolerância ao erro. Mas, assim, se a gente vê as estatísticas, erro médico ainda é um grande problema. São centenas de milhares, né, de erros médicos computados aqui nos Estados Unidos por ano, talvez acho que a terceira causa de morte, né, nos Estados Unidos. Isso. Se isso já acontece de uma forma certamente grande e prejudicial aos pacientes, você não acha que o fato de não mudar a forma do status quo não é uma contradição em termos? Porque é o seguinte, do jeito que está, já, vamos dizer assim, ocorrem centenas de milhares de erros médicos e continuam morrendo pessoas de doenças, né, sei lá, ataque cardíaco, doenças relacionadas ao coração, são, né, centenas de milhares também por ano.
Se a gente não tentar algo novo, a gente não está, vamos dizer assim, tentando melhorar isso. Na verdade, a gente está aceitando todas essas falhas, todas essas mortes como algo que é inexorável, que é pertinente ao ramo médico, que na verdade não é. Existem maneiras diferentes de se fazer as coisas. O que você acha que é isso? Você concorda com a minha... Não, eu concordo totalmente. É muito difícil você estimar assim, um número exato de mortes por erro médico ou erros hospitalares, porque claro que isso às vezes é encoberto, mas tem uma instituição que efetivamente que chama Hospital Safety, né, que é de um grupo que chama Leapfrog, que eles calculam que efetivamente erros hospitalares preveníveis, né, quer dizer, porque tem erro que você não tem como prevenir, né? Ele é a terceira causa de morte nos Estados Unidos e contabilizando aí mais ou menos 440 mil mortes por ano. Ou seja, depois de câncer e doenças cardiovasculares, os erros médicos estariam em terceiro lugar. Mas a gente acaba sempre tendo a ilusão de que o médico não erra, né? De que o erro é exceção, quando na verdade não é. Então, assim, e a gente subestima muito na medicina o custo de você não inovar, né? Sempre que a gente vai colocar um equipamento novo, a gente sempre quer ter certeza que ele vai ser infalível, mas na verdade ele não tem que ser infalível, ele só tem que ser melhor do que aquilo que a gente já tem. A gente não precisa comparar com o perfeito, né? A gente tem que comparar com a realidade. E isso vale para drogas, para tudo, mas no fundo, assim, é sempre assim. Então, vamos supor, né, a gente pode falar em inteligência artificial, que é uma tecnologia que deve entrar aí bastante na medicina. E as pessoas falam, poxa, mas o robô, né, de inteligência artificial, ele não vai errar. Ele pode errar, mas o médico também erra, né? Então, ele não tem que ser melhor, ele não tem que ser 100% perfeito, ele tem que ser melhor do que a média dos médicos que estão aí, né? Que, na verdade, é a mesma discussão sobre o carro autônomo, né? Exatamente. Porque, acho que culturalmente para as pessoas entenderem é difícil, porque assim, hoje a gente tem nos Estados Unidos, sei lá, 30 mil mortes, né? Por 90% ocasionados de carro. 90% ocasionados por erros humanos. Um carro autônomo, em teoria, você vai diminuir isso para em 90%, ou seja, vão cair de 30 mil para 3 mil mortes, em teoria. Mas as pessoas ainda têm medo e é a mesma coisa. Pode ocorrer algum acidente com carro autônomo, todo mundo vai falar, nossa, a tecnologia não funciona. Tá vendo? Falei que mas exatamente. Mesmo que diminua de 70% a 80% dos acidentes, que já é uma grande, né, diminuição, as pessoas ainda vão ter um medo. E como mudar isso? Porque me parece que é o mesmo caso na medicina, ou seja, as pessoas não querem testar algo novo, não querem se arriscar. Obviamente, existe uma diferença que quando o médico erra pode ocasionar uma mudança de morte, né, que a gente tem que levar em consideração, mas assim, se a gente continuar igual, a gente vai estar fazendo mais do mesmo e a medicina não está evoluindo como as outras áreas do conhecimento nas últimas décadas, que é uma coisa incrível. A gente é bem capaz de a gente viver menos hoje, a nossa geração, do que a geração dos nossos pais. E isso com um custo cada vez mais alto, né? Os Estados Unidos cada vez mais gasta dinheiro em medicina, acho que 17% a 18% do PIB é gasto em healthcare, e isso não está melhorando. Então, isso para mim é óbvio que deve acontecer. Por que a classe ainda se protege disso, sendo que os resultados estão sendo muito ruins? É como você falou, né? A gente está gastando cada vez mais sem ter uma contrapartida de melhora do serviço. Às vezes até a percepção das pessoas é que o serviço médico tem piorado em relação ao que eles vinham no passado, e a gente está gastando cada vez mais. E eu acho que, assim, na minha opinião, essa mudança não vai vir a partir das entidades médicas ou dos próprios médicos. Eu acho que essas mudanças todas, elas vão vir dos pacientes, que estão cada vez mais percebendo isso, e dos empreendedores, que também estão vendo essa oportunidade, né? As próprias aceleradoras, né, o Y Combinator que a gente tem aqui no Vale do Silício, até pouco tempo atrás, eles fugiam de saúde porque sabiam que tem toda essa dificuldade do ciclo ser mais longo, de investimento necessário ser maior, mas assim, como é um mercado gigantesco, né, hoje a gente está falando de 3 trilhões de dólares, 3 trilhões de dólares nos Estados Unidos, então é um valor gigantesco, então é difícil ficar longe desse problema, né, um problema que todo mundo está querendo resolver, e agora acho que os empreendedores estão começando efetivamente a arregaçar as mangas para poder, junto com os pacientes,
efetivamente resolver o problema da saúde. A gente vê vários exemplos, né? Estava vendo até um exemplo ontem de uma empresa que chama Wive, que está criando parece um tamanho de um cartão de crédito que você coloca o dedo ali, ele te dá um eletrocardiograma instantâneo, né? E ela está lançando isso através do Indiegogo, quer dizer, está buscando crowdfunding para poder lançar um device, né, um equipamento médico novo. Então, acho que é isso que ele está, quer dizer, está cortando aí o meio do caminho de regulamentação e de grandes investimentos para os pacientes e os empreendedores juntos tentarem mudar a saúde. Acho que a gente vai ver mais exemplos desse tipo daqui para frente. Ou seja, por tudo que você me falou agora, essa mudança na medicina ela vai vir de fora para dentro. Ou seja, como outras indústrias estão sendo espremidas pela tecnologia e por empreendedores, principalmente na área de tecnologia, vai haver uma pressão desses empreendedores, dessas empresas, dessas startups, aliadas aos pacientes, obviamente que são a maioria, tem um grande poder, né, sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios tratamentos, e vão pegar os médicos e o setor de healthcare de fora para dentro. Ou seja, se a gente for esperar isso dos médicos, não vai acontecer por questões de liability, questões culturais. Exatamente, né? São esses dois problemas, exatamente. Ou seja, e não tem alguma maneira, por exemplo, quem é médico, o que eles podem fazer para melhorar esse status quo? Serem mais abertos à inovação, serem mais abertos a testar coisas novas? Existe alguma maneira de se fazer isso individualmente? Eu acho que assim, eu conversando com os médicos mais novos que estão na universidade agora, eu acho que eu já vejo assim alguma mudança de mentalidade. Então, eu acho que o pessoal mais novo pode ser que já venha com esse espírito, já vê a tecnologia sendo utilizada em outros segmentos e começa a perceber que, poxa, devia ter isso na medicina também. Uhum. Mas isso demora, né? Então, acho que os pacientes não vão esperar esses médicos que estão na faculdade agora inovarem. Acho que eles vão vir a reboque. A forma como eu vejo a medicina hoje vai ser meio parecido com o que aconteceu, assim, os médicos vão ser meio como o que aconteceu com os taxistas, né? Vão acabar sendo reativos à inovação tecnológica e aí vão tentar se adaptar, eu espero que de uma maneira, assim, muito mais madura do que os taxistas fizeram, mas até porque, né, é uma categoria mais organizada, enfim, que está aí mais que tem uma formação educacional, obviamente, né, maior. Eu espero que reajam de uma maneira melhor e acabem, assim, abraçando a tecnologia, percebendo o quanto de melhora que isso pode trazer até para a própria profissão. É que também é difícil, né? O médico, ele também, você tem que entender o lado deles, que eles estão assim, numa zona de guerra, né? Principalmente se a gente está falando de países em desenvolvimento, em que está tentando resolver um problema por dia sem recursos, então é difícil também você parar e pensar numa tecnologia inovadora quando você está ali apagando incêndio no seu dia a dia, né? Claro, então, exatamente esse é um ponto interessante. Os pacientes muitas vezes não veem a pressão que o médico está sendo submetido às condições de trabalho que, ao contrário do que a gente imagina, são muito ruins para a grande maioria dos médicos. Exatamente. Mesmo aqui nos Estados Unidos, né, o nível de estresse, de pressão que eles têm, que vocês têm, né, são muito maiores do que a gente imagina. Mas uma forma de resolver isso, na minha opinião, seria que as próprias associações de médicos ou entidades semelhantes começassem a investir em inovação, até mesmo para entender isso, né? Que alguns médicos se juntassem, ou por exemplo, o Conselho Federal de Medicina tivesse um fundo, por exemplo, de investimento para poder investir em startups e entender um pouco, porque eu acho que muito da falta de abertura para qualquer tipo de inovação é a falta de entendimento do que está acontecendo. Apesar do médico ser muito bem educado e ter uma cultura muito alta, é uma profissão que entende pouquíssimo de ciência da computação e de novas tecnologias que estão afetando o mundo, como o próprio machine learning, inteligência artificial que você falou, que certamente no prazo de 10 anos vai estar tão eficiente ou mais eficiente para diagnosticar alguns tipos de, por exemplo, radiografias ou ressonância magnética do que um médico tradicional, né? Obviamente, vão existir médicos melhores que as máquinas no curto prazo, mas a tendência é que a longo prazo tudo que for parametrizável seja muito mais adequado às máquinas, né, à inteligência artificial, do que ao médico. Então, você acha que existe alguma opção de fazer isso? Existe algum país fazendo esse tipo de coisa? De investir realmente em biotech, ou de médicos aprenderem, por exemplo, ciência da computação, para poderem entenderem melhor o que está acontecendo e não ter essa distância tão grande? Eu acho assim, acho pouco provável que isso venha das entidades de classe, eu acho mais provável que venha das universidades. Então, você tem algumas universidades já com programas mais inovadores, né? A gente tem aqui em Stanford, por exemplo, o programa de Biodesign, que você conhece, e eu acho que isso vai se expandir
para outras universidades de outros países também, e aí você juntar, né, os médicos com os engenheiros, gente que está também na área de ciência de computação, para, assim, tem que ser uma coisa interdisciplinar para que você consiga inovar na saúde de maneira mais rápida. Mas eu, da minha opinião, eu confio mais nas universidades liderando esse processo do que nas entidades de classe investindo nesse tipo de coisa. Até porque as entidades de classe são controladas por, provavelmente, médicos mais velhos, é uma hierarquia muito grande. Exatamente, demora muito mais para chegar lá, né? Eles estão sempre tentando bloquear a inovação. Eu acho que assim a intenção é boa, né? Eles querem ser cuidadosos, eles têm medo da tecnologia, então não querem evitar que as pessoas façam o que não devam, utilizando a tecnologia, mas assim, tipo, precisa abrir a cabeça e ver também o que pode trazer de bom e perceber isso que a gente está falando, né? Que o jeito que está ruim, então não é que está maravilhoso e a gente vai estragar. É o táxi. Está ruim, então vamos abrir. Exato, é o táxi. E assim, casos como Veteranos, que tinham um potencial enorme e hoje está sendo atacada por todos os lados, né? Só atrapalham, vamos dizer assim, essa percepção, né? Que já é ruim, ou seja, uma empresa fazendo as coisas erradas ou dando errado, que parece ser hoje, né? Daqui a 2 meses pode mudar, mas parece ser hoje o caso Veteranos, ele afeta uma percepção de toda uma categoria, né? De toda uma indústria de biotech ou de tecnologia. Acontece esse tipo de coisa, realmente acaba atrasando ainda mais, né? E para terminar, se você fosse uma médica jovem hoje, na universidade, o que você faria? Assim, qual que é o conselho que você daria para você mesma entrando na universidade há algum tempo atrás? Ou seja, que conselho você dá para a nova geração de médicos? O que vai acontecer na medicina e como que eles podem se preparar para isso? Então, o conselho que eu dou, na verdade, até antes disso, né? Eu dou conselho para minhas filhas, que são adolescentes, que é você aprender ciência da computação, aprender a programar desde bem pequena, porque eu acho que isso é fundamental, porque assim, daqui para frente, computação, software tá em tudo, né, em todos os aspectos da nossa vida, e você só vai conseguir entender o mundo, entender como as coisas funcionam e conseguir melhorar, inovar a partir daí, se você tiver essa base de programação. Eu acho que todos os médicos deveriam aprender isso. Eu acho que programação vai ser como era o inglês ali na nossa época, uns anos atrás, né? A linguagem que todo mundo vai ter que saber como é que funciona para poder se comunicar e ser bem sucedido no mundo. Não, exatamente. Beleza, então. Obrigado pela conversa e nós nos falamos em breve em outro papo. Tá bom, obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.